Não, tranquilo. Entra aí e vê se está dando certo ali. Não tá entrando. Internet. Ó, vê. Tá bom. Tá certinho. Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando então a transmissão. Já estaremos iniciando dentro de alguns instantes. Eu já estou postando aqui o link. Compartilha lá. Estou vendo aqui. A página. Deixa eu copiar aqui no meu. No é islamismo, 58. Teu livro é novo. Tu pegaste quando agora? Na primeira. Então, como era? Vai ali pro negócio. Deu certo? Tá. Pode começar então. Vê ali se o pessoal foi entrando, da hora que ia entrar. Já entrou pode- bastante. Tem 7 pessoas. Irmãos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando então a nossa aula hoje pelo Facebook da igreja, né? Provavelmente nós vamos fazer todas as transmissões via Facebook a partir de hoje, fica mais fácil, já fica salvo também para quem não puder assistir ao vivo e também fica mais tranquilo para nós fazermos a transmissão. Devido a problemas técnicos, nós não conseguimos fazer pelo YouTube, mas estaremos fazendo pelo Facebook da igreja. Desde já eu quero agradecer a todos que estão assistindo, aos irmãos que estão aqui comigo na igreja, o irmão João, técnico de som, o irmão Abner, na parte de computação, o irmão Fábio e o José Igor. Hoje nós vamos falar sobre o islamismo. Você que está na sua casa acompanhando e tem o seu livro, lá na página 56, nós vamos falar sobre o Islã. E essa aula é uma aula bastante importante. O islamismo é uma religião muito importante, porque ela se camufla muito e se parece muito com o Evangelho. E como eu venho falando em todas as aulas de História das Religiões, aquilo que parece com o Evangelho não é o Evangelho. O Evangelho, ele é o que é, né? Lembrando do que Deus revelou a Moisés lá no deserto, na sarça ardente, ele não disse eu pareço ser o que sou. Ele diz eu não sou parecido com o Deus verdadeiro, mas ele diz eu sou o que sou. Eu sou o Deus verdadeiro. E por que eu falo isso? Porque eu já vi muitos irmãos, muitos cristãos serem enganados pela questão do islamismo, de ser parecido com o Evangelho, de ter muita coisa interessante. Tem algumas coisas parecidas com o nosso Evangelho. Por exemplo, eles dizem que há um só Deus. Nós iremos também que há um só Deus. Eles creem que Jesus é um grande profeta. Nós cremos que Jesus foi um grande profeta. Eles creem que Deus revelou a sua palavra por meio dos profetas. Nós também cremos assim. Mas, quando nós vamos estudar no islamismo a fundo e a fim, nós vamos perceber que existem muitas coisas que não são o Evangelho. Muitas coisas que parecem ser a verdade, mas não são a verdade. Por isso, eu gosto muito de falar sobre esse ponto, sobre a história das religiões, sempre para a gente tomar esse cuidado de saber o que é e o que não é o Evangelho. 12. Tá. Então, para quem tem o seu livro, lá na página 57, em primeiro lugar, o que é o islamismo? O islamismo ele é uma religião e uma das maiores religiões do mundo.
como denominação religiosa, ela é a maior religião do mundo, porém, das maiores religiões, em número de adeptos, o cristianismo é maior, mas o islamismo tem mais adeptos do que a maior denominação cristã, que é o catolicismo. Então, essa religião ela tem crescido muito nos últimos anos por dois fatores principais. Primeiro é por meio da pregação das ideias de Maomé, e o segundo é o crescimento demográfico. O cristianismo ele teve um crescimento muito grande no século 17, 18 e 19 com as missões modernas. No início do século 20 também pela questão da quantidade de filhos que os pais crentes tinham, e aqui quando eu falo crentes eu incluo católicos também. Porém, à medida em que o tempo vai passando, as nossas gerações cristãs vão tendo cada vez menos filhos. Por exemplo, a Igreja Católica, durante muito tempo, ela proibia que você usasse métodos contraceptivos e, consequentemente, isso fazia com que ela tivesse mais filhos. Porém, nos últimos 50 anos, a Igreja Católica entrou num declínio no número de membros, primeiro pela conversão dos católicos ao evangelicalismo e outro pelo número de filhos que tem diminuído constantemente e vertiginosamente. Por outro lado, o islamismo é a religião que mais cresce, porque primeiro não existe ex-muçulmano, uma vez islâmico, sempre islâmico. A pessoa que tenta deixar a fé islâmica, ele corre o risco de ser morto. Então, o medo de mudar de religião faz com que as pessoas permaneçam naquela confissão de fé. Segundo fator, o islamismo permite ainda hoje a poligamia, isto é, de um homem casar com mais de uma mulher e, consequentemente, ter mais filhos. Isso garante que eles tenham lá uma população muito maior de muçulmanos do que uma população de cristãos. Então, essas seriam as considerações iniciais e nós vamos dar sequência, então, no conteúdo da aula de hoje. Então, o islamismo é uma religião baseada no conceito de fé e profecia, muito semelhante ao cristianismo. Como o cristianismo é considerado uma religião de revelação, ao contrário das religiões orientais, que são religiões de filosofia. Por exemplo, o budismo, o hinduísmo são religiões onde não há um conceito de revelação profética, mas assim um conceito de filosofia de vida. Buda ensinou o caminho do meio, o caminho da filosofia e do pensamento. O islamismo ensina o caminho da profecia por meio de uma verdade absoluta revelada. Há um só Deus e Maomé o seu profeta. Essa é a diferença entre uma religião de sabedoria ou filosofia e uma religião profética. Por exemplo, o cristianismo não é uma religião de sabedoria, o cristianismo é uma religião profética. Nós cremos que Cristo é um profeta, nós cremos nos profetas e na inspiração profética da Bíblia, o Alcorão da mesma forma. Então, a principal confissão de fé islâmica é, então, o mote, a frase de efeito que eles usam: não há Deus senão Alá e Maomé o seu profeta. É semelhante ao Shema dos hebreus, lá de Deuteronômio 6:4, onde os hebreus dizem: ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Senhor. Então, para os islâmicos seria dizer o seguinte: há um só Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Além disso, nós temos também um livro sagrado dos islâmicos, que é chamado de Corão ou Alcorão. É a segunda maior religião do mundo e a maior religião das minorias étnicas da Europa. Uma coisa que você pode ser levado a pensar e que eles tentam propagar é que o islamismo é uma religião étnica, é uma religião dos árabes. Não é uma religião dos árabes. Para tanto que o maior país islâmico é a Indonésia e não é um país árabe. E muitos árabes não são islâmicos, mas são cristãos, principalmente no Egito, no Iraque também. Nós temos comunidades cristãs que sobrevivem em meio ao islamismo. São comunidades pequenas, se comparado com a religião cristã no Brasil, porém, nesses países árabes,
ainda tem um remanescente fiel de crentes e cristãos que servem ao Senhor, apesar da perseguição muçulmana. O fundador do islamismo é um homem chamado Maomé, e Maomé, ele era um mercador, ele era um comerciante que ele viajava por toda a região do Oriente Médio, indo até a Terra Santa, e foi nas viagens até a Terra Santa que ele entrou em contato com o cristianismo e com o judaísmo e tratou de copiar os fundamentos da fé judaico-cristã. Se você pegar o islamismo, ele nada mais é do que uma cópia barata do cristianismo e principalmente do judaísmo. O ponto principal de diferenciação é que eles mudam pontos essenciais da verdade do Evangelho. Por exemplo, para os árabes não foi Isaac que foi quase oferecido em sacrifício a Deus, mas foi Ismael. Porque os árabes são descendentes tanto físicos, tanto de sangue, quanto descendentes espirituais do filho mais velho de Abraão, do filho da escrava, que é Ismael. Então, por isso que Paulo diz que, lá em Gálatas, tem uma semelhança muito interessante, que Paulo diz que os cristãos não são filhos de Ismael, os cristãos são filhos de Isaac, são filhos da promessa, são herdeiros da promessa. Eles não são filhos da escrava, mas eles são filhos da livre, que é Sara. E esse é um ponto bastante interessante para nós, porque o islamismo nada mais é do que uma religião de escravos para escravos, porque eles vivem servindo a um Deus que não é um pai. Eles servem um Deus que é um tirano, que é um carrasco, não o Deus de amor revelado por meio de Cristo nosso Senhor. Então, de acordo com a história e a tradição islâmica, Maomé teria recebido a revelação por ordem do anjo Gabriel, que durante 23 anos recitou todas as palavras do Alcorão. Na verdade, essa inspiração veio de uma farsa, de quando ele lê a Bíblia Sagrada e ele acompanha o que Deus diz por meio dos anjos a Daniel, por meio dos anjos a João no Apocalipse, e ele tem essa ideia de dizer que ele é o último profeta que é chamado por um anjo para falar da verdade do Evangelho, de um novo Evangelho. Ele levou cerca de 23 anos para escrever o Alcorão, e a própria palavra Alcorão, ela no árabe, ela significa recitação ou narrativa. Mas na verdade o que aconteceu foi que ele foi inspirado em copiar o cristianismo e além disso também acabou copiando as palavras do Evangelho, principalmente do Antigo Testamento. Lá você vai encontrar as histórias de Abraão, as histórias de Ismael, as histórias de Jacó, de Moisés e de todos os grandes profetas do Antigo Testamento. Então, inicialmente ele vai ter oposição, porque ele vai trabalhar o conceito de um Deus único. E quem é o Alá? O Alá não é um Deus que surge do nada, o Alá não foi criado por Maomé, ele era só mais um entre as dezenas de deuses que os povos árabes adoravam. Então o que ele fez foi implantar um monoteísmo em meio a um politeísmo, a uma crença em vários deuses. No Egito Antigo aconteceu algo semelhante, que foi chamado o monoteísmo Amon, um dos principais deuses do Egito. Como vocês sabem, e para quem lembra das aulas de história, o Egito era um país politeísta que acreditava em vários deuses, e um faraó tentou criar uma religião onde haveria só um único Deus, o que não deu certo. Mais tarde Maomé vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar a ideia de um único Deus em meio a tantos deuses. Então ele coloca Maomé coloca Alá como único Deus e ele elimina todos os outros deuses que eles adoravam. Por quê? Lembrando que a Arábia era uma região de religião politeísta, onde cada povo tinha sua religião, cada cidade tinha o seu Deus. Então o que ele vai fazer é transformar o Deus da cidade de Meca como Deus de todos os árabes. Esse é o conceito. É o contrário do cristianismo. É o contrário do Deus da Bíblia,
porque Abraão não conhecia o verdadeiro Deus. Abraão adorava vários deuses, mas o que Deus faz é se revelar de maneira especial a Abraão. Jeová não era nenhum deus dos babilônicos. Nenhum homem conhecia Yahvé. Então, o que Yahvé faz é aparecer a Abraão e dizer: eu sou o verdadeiro Deus em meio a todos esses deuses. Não foi pegar um Deus do meio de tantos outros e transformar num Deus superior. Essa é a primeira diferença entre o cristianismo e o islamismo. Então, após essa mensagem, veio o início então das guerras santas. Depois de 10 anos exilados na cidade de Medina, Maomé começa a ter adeptos, e então ele faz com que a fé islâmica seja propagada por meio da espada. Preste atenção, os muçulmanos trazem a ideia de que a conversão ao islamismo ela aconteceu de modo pacífico, por meio da inspiração e de que as pessoas eram atraídas ao islamismo por ser a religião da verdade. Não é bem assim. Na verdade, as pessoas se convertiam ao islamismo por medo da morte, então fazia com que elas servissem ao Islã. Então, nós vamos ter essa primeira ideia de que não é por meio da fé. O cristianismo trabalha o conceito de que pela graça somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, mas é o quê? É o dom de Deus, e não é pelas obras para que ninguém se glorie. Eu vou trabalhar esse conceito com vocês, paralelo, para vocês entenderem a diferença entre o cristianismo e a falsa religião, o islamismo. Depois disso nós temos a reforma religiosa. Então, como eu falei, a cidade de Meca era uma cidade com vários deuses, onde haviam deuses de todas as espécies: Deus do comércio, Deus do vento, Deus da chuva, Deus da guerra, Deus do amor, né? Como todas as sociedades politeístas. Então ele pega esse único Deus e transforma em um Deus maior, onde tem todo o poder. Então ele trabalha o conceito de que agora são os árabes que têm a verdade e não mais os cristãos, e ele começa a impor essa religião a todos os povos dominados. Um dos pilares principais do islamismo é a defesa de que há um só Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Em 632 depois de Cristo, ele morreu, né, cerca de 10 anos depois do início das suas pregações. Aqui já entra um problema na tradição islâmica, porque ele começa a pregar em 610, e ele teria começado a receber a revelação do evangelho, ou melhor, desse novo evangelho em 588. Em 632 ele morre e ele faleceu repentinamente. Então ele não teve um tempo de sistematizar a fé, ele apenas escreveu o Alcorão, e depois nós vamos ter a Sunna, que é um escrito feito pelos discípulos dele, e ele não escolheu um sucessor. Mas então nós vamos ter o surgimento de duas facções islâmicas. Então o primeiro sucessor dele foi o Abu Bakr, um dos muitos sogros dele, que depois que ficou 2 anos, porém, no poder, no controle. Logo em seguida, outro sogro dele, o Omar, vai se tornar o terceiro líder islâmico. Lembrando você que o islamismo ele trabalha o conceito da poligamia. Um homem pode ter várias mulheres, ele pode ter várias mulheres, desde que ele consiga assim a sustentar. Outro ponto interessante é que o islamismo ele é muito diferente do cristianismo quanto à questão das liberdades individuais. O cristianismo, apesar de ser uma religião da verdade e de impor um pensamento de verdade, ele é mais liberal em certos aspectos quanto à questão de que uma pessoa pode ser cristã ou não. Para o cristianismo genuíno, a fé ela não é imposta. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ao contrário de que no Islã, a fé vem pela espada e pela espada de Alá. Então você não tem a opção de ser muçulmano, você
é muçulmano ou você morre. O cristianismo não. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Lembrando que para nós, como disse o profeta, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na página 60 nós temos a cronologia. Ele nasceu em 570, em 610 ele teria tido a primeira revelação. Em 622 ele foge de Meca para Medina, iniciando o calendário islâmico. Em 624 tem a batalha de Badr. Em 625 a batalha de Uhud. Em 628 o tratado de Al-Hudaybiyah. Em 630 a batalha de Hunayn e a conquista de Meca. Em 632 ele morre. A palavra Islã, ela significa submissão. No caso, submissão à vontade de Deus, e o seu livro sagrado é o Alcorão, que significa a recitação, porque o anjo teria recitado para ele as palavras durante 23 anos. Então, Abraão, Moisés, Cristo são os profetas, enquanto que Maomé é o profeta maior. Aqui o Maomé, ele faz um papel de anticristo. Por quê? Porque João diz que aquele que vem no lugar de Cristo, ou que se coloca no lugar de Cristo, ou que se coloca acima de Cristo, é o anticristo. Então, o Alcorão é a antibíblia, contrário à Bíblia. Alá é o antideus, tá? Maomé é o anticristo, tá? Lembrando que o anticristo, ou o antiprofeta, o antiespírito, lembrando que os islâmicos esperam a vinda do Mahdi, do Messias. Só que as características desse Messias islâmico, elas batem muito com as características do anticristo, que é revelado na Bíblia, no livro de Daniel. Então, há inclusive algumas teorias que falam sobre a correlação que há entre o anticristo e o Messias islâmico que os islâmicos esperam. Então, o islamismo, irmãos, ele não é uma religião próxima do cristianismo. É uma religião anticristã. É uma religião falsa, demoníaca e diabólica. Por isso nós não devemos dar ouvidos a outra voz que não seja a voz do Senhor. Toda religião que não é o cristianismo é a religião da mentira. Porque para nós a verdade não é uma ideia. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Então, continuando aqui, nós temos o crescimento do islamismo. Então, o Alcorão, ele foi escrito como um livro em árabe para unificar os povos árabes durante 23 anos. O cristianismo, ou melhor, o islamismo, por volta de 750, já havia se instalado na China e se estendia pelo Ocidente. Então, o crescimento do islamismo ele foi rápido, e durante os primeiros 1000 anos ele sofreu uma divisão em 3 impérios distintos. O primeiro é o Império Turco-Otomano, que ficava na região da Turquia. O segundo império é o Império Mogul, que se fixou na Índia, onde hoje fica o Paquistão. E o terceiro foi o Império Safavide, na Pérsia, onde fica o Irã. Então, a dinastia Safavide foi estabelecida em 1500, à semelhança do Império Mogul. Perceba que o islamismo ele se impõe como religião, aproveitando da força política de um reino poderoso. Porque somente com a obrigação política, por meio da espada, foi possível que houvesse conversões. Não foi como o cristianismo que cresceu por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Mas não, foi por meio de uma imposição da fé às pessoas. Ali na página 61, para quem tem o seu livro, nós temos a chamada janela 10 por 40, que vai do paralelo 10 até o paralelo 40, desde a parte ocidental da África até a região da Indonésia. Lembrando que o maior país árabe do mundo em população
não é, ou melhor, o maior país do mundo em população islâmica é a Indonésia, que não é um país árabe. E o maior país árabe muçulmano, então, é a Arábia Saudita, onde fica a sede do Islã, que é a cidade de Meca, onde fica a chamada Kaaba. O Alcorão, ele é um livro muito importante para os islâmicos, e ele já foi traduzido em dezenas de idiomas, inclusive você encontra ele em português e até mesmo em aplicativos na Play Store. Então, nós temos uma expansão do islamismo muito grande na Europa e na África. Para vocês terem uma ideia, quase que metade do continente africano já é muçulmano. Países do norte da África, como Egito, Argélia, Marrocos, Mauritânia, são islâmicos. Outros países da África Negra, como Angola e Moçambique, têm um grande número de muçulmanos, inclusive o Brasil, onde nós temos 500 mesquitas e 1 milhão de muçulmanos, somente no Brasil. Isso dá 0,5% da população brasileira. Aí você pode dizer, pouca gente. Não, é muita gente. E eles estão por aí. Na nossa região, nós não temos muito contato com muçulmanos, mas para quem já foi para Foz do Iguaçu, para a região do sudoeste do Paraná e a região oeste, lá eles são muito fortes, principalmente nas cidades onde tem frigoríficos da rede Sadia, Seara e Perdigão. Porque como eles exportam muitas aves, muitos frangos para a Ásia, para os países muçulmanos, os muçulmanos não consomem alimentos que são produzidos por não muçulmanos. Eles dizem que não muçulmanos contaminam a comida. Então eles aproveitam essa comunidade árabe muçulmana que tem ali no Paraná, eles contratam eles, e somente muçulmanos fazem todo o processo de manuseio dessas aves, de embalar e levar para eles lá por Oriente Médio. Lembrando que eles não consomem carne de porco. Eles copiaram toda a lei de Moisés quanto à questão dos alimentos. Eles têm aquela regra então do chamado kasher, que é a dieta inspirada na dieta judaica. Eles não comem carne de porco, nenhum dos animais imundos que a Bíblia considera como imundos, eles consomem, né? Então eles têm essa separação assim. Por parte do apelo do islamismo se deve à sua simplicidade. A simplicidade que se refere aqui é um modo de ingresso no islamismo. É fácil demais ser muçulmano, né? Não tem dogma, não tem assim um processo de discipulado. Simplesmente basta uma confissão de fé acompanhado de 2 testemunhas, de a pessoa dizer que só há um Deus e que Allah é o seu profeta, ponto final. Acabou o problema. Então, por isso eles crescem, por meio da facilidade da conversão, por meio da espada, por meio da perseguição, e o terceiro, pela questão dos filhos. Então, os muçulmanos, eles, por mais que nós sejamos levados a pensar que todo muçulmano pensa do mesmo jeito, nós temos divisões dentro do islamismo. Nós temos no mínimo 3 divisões principais, sendo três divisões, sendo 2 principais, que são os xiitas e os sunitas. Os xiitas é o maior grupo religioso do islamismo no Oriente Médio, mas não em adeptos ao longo do mundo. Os xiitas são cerca de 10% da religião islâmica, né? E eles são os mais radicais, porque eles aceitam somente os descendentes de Maomé como imãs. E o que é um imã? O imã é o chefe religioso dos muçulmanos. Eles são mais radicais, fundamentalistas, e interpretam o Alcorão de forma literal, autoritária e rigorosa. O segundo grupo são os sunitas, cerca de 90% da população. Eles aceitam os 4 primeiros sucessores, os califas, o Abu Bakr, o Omar, o Othman e o Ali, como os autênticos sucessores de Maomé, e eles aceitam que qualquer muçulmano seja líder numa mesquita, enquanto que os xiitas aceitam somente os descendentes de Maomé. Então, os 2 grupos são rivais,
são inimigos, cada um se considera mais verdadeiro do que o outro, mas no final das contas, todos os dois são adeptos do terrorismo, são elitistas e não consideram outras confissões religiosas como o caminho da verdade. Somente o islamismo é a religião verdadeira. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários. O João Antônio vai dar uma olhadinha ali, se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, porque esse é um assunto bastante extenso e importante. Certo? Então, o credo muçulmano, nós temos os 5 pilares da fé muçulmana. Então, primeiro é o credo, segunda oração, depois a caridade, o jejum e a peregrinação. Então, o credo é a ideia de que só há um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Esse é o modo como o islâmico ele é iniciado na fé, fazendo essa confissão de fé. A segunda é a oração. Os muçulmanos devem orar cerca de 5 vezes por dia, né? Então, às 6 da manhã, às 9, o meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde. De 3 em 3 horas eles têm que se ajoelhar e rezar em direção a Meca. Como eles sabem onde fica Meca, eles rezam em direção ao sol, aonde o sol nasce, né? Porque o sol nasce aonde? No Oriente. Então, onde fica Meca? Fica no Oriente Médio. Então, essa é a forma como eles usam para, então, definir o lado, né? Como que eles vão saber se estão rezando do lado certo ou do lado errado. Então, a oração para eles exerce uma função purificadora. Depois, o segundo ponto é a caridade, né? Eles dizem que dar oferta, dar esmola, que é o chamado zakat, purifica eles dos pecados. Está fixado em cerca de 2,5% de tudo que eles têm. Seria uma espécie de dízimo deles, né? Mas as pessoas são incentivadas a doar. Aqui é um ponto interessante que serve de exemplo para nós cristãos. Eles são muito mais generosos com os irmãos de fé do que nós. Nós temos uma certa dificuldade em doar e abençoar nossos irmãos, né? Isso eu falo nós, eu falo de mim também. Por quê? Às vezes a gente se prende no ofertar, no dar um dízimo, entregar uma contribuição, fazer um trabalho missionário, doar uma oferta, quanto que eles fazem isso de modo voluntário. Embora a forma como eles façam não seja de uma maneira assim de coração, mas porque é um mandamento, mas eles fazem, enquanto que nós temos uma certa dificuldade. Outro ponto é o jejum, feito somente no mês de Ramadã, que é o 9º mês do ano, onde eles têm que ficar do nascer do sol ao pôr do sol sem comer e sem beber nada, nem água. Só que daí do pôr do sol até o nascer do sol do outro dia, eles podem comer e beber tudo que eles assim desejarem. Depois nós temos então a peregrinação, onde todo muçulmano deve ir pelo menos uma vez na vida à cidade de Meca, se tiver condições. Então, os 5 pilares: primeiro, a confissão de fé, o credo, a oração. Depois nós temos as esmolas, o jejum e a peregrinação. O Alcorão é a escritura sagrada deles, né? E parte dos escritos foram compilados por Maomé, e como eu falei anteriormente, é uma cópia da Bíblia. Muitas das passagens são a cópia da Bíblia, porém tem algumas passagens que são bem distintas, né? Tem muita poesia, muitos provérbios, muitas frases de efeito, e uma delas muita gente usa até em sermão aí para pregar. Já ouviu aquela expressão? Já viram aquele versículo bíblico que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus?
Eu já vi muito crente usando esse versículo aí. Só que não é um versículo da Bíblia, é um versículo do Alcorão. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, para não citar literatura pagã nos nossos cultos. Eu já vi muita gente dizendo: olha, não cai nenhuma árvore da folha, não cai nenhuma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Não foi Jesus que disse. Foi o Maomé que disse lá, e depois eu posso mandar o versículo do Alcorão para você confirmar. Tem muita poesia bonita no Alcorão. Isso é perigoso. Tem muita coisa legal lá, né? Eles desenvolveram um ritmo de poesia, né? De versos em prosa, onde eles narram os feitos e a criação do mundo por meio de Alá. Então, é bom, é legal, porém não é saudável para nós. Tem a Bíblia para você ler. Tem 1189 capítulos e mais de 31 mil versículos aí para a gente aprender a palavra de Deus. Para os muçulmanos, o Alcorão é a palavra de Deus inspirada, né? Que foi entregue aos homens por meio de Gabriel, o profeta Maomé. Então, ele é o último e mais perfeito mensageiro, desde Adão, passando por Abraão, Moisés e Jesus. Então, todo o Antigo Testamento serve de inspiração para o islamismo, no sentido em que a maioria dos grandes profetas, são cerca de 40 profetas do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Moisés, como Abraão, como Jacó, como Isaac, como Daniel, que os muçulmanos consideram como profeta. Até mesmo Jesus, que no Alcorão aparece com o nome de profeta Isa, sendo o último profeta, o profeta Maomé. Então, Maomé por mais que Maomé tenha sido apenas uma criatura humana de Deus, ele ocupa o papel de proeminência no Alcorão, que só Deus é superior. Por isso que eu falei anteriormente que Maomé é o anticristo, pela questão de que quem é como Deus para nós? Qual o único que se fez humano que para nós é como Deus? É Cristo. Se Maomé então é o ser humano mais perfeito, ele está se colocando no lugar do Senhor. Por isso ele é um anticristo. A teologia do Alcorão. O Alcorão tem uma teologia muito bem organizada, né? Primeiro, o conceito da divindade. Eles dizem que há um só Deus, que é ímpar, que ninguém é igual a ele, que é Alá. Na Surata 4, no versículo 171, diz: acreditai, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais trindade, abstende-vos disso, é melhor para vós. Deus é um Deus único. Então eles não aceitam a doutrina da trindade. Outro ponto que difere do cristianismo verdadeiro. Outro ponto é que as leis da natureza, a chuva, o vento, o sol, a gravidade, tudo isso na teologia muçulmana são ações diretas do Deus Alá. A humanidade. O Alcorão ensina que a humanidade foi originada de um Criador. Eles têm a mesma história de Adão e Eva, da criação, só que quem cria Adão e Eva não é Jeová, mas sim Alá, e que o motivo principal da existência do homem é adorar Alá, o que para eles é o Deus verdadeiro. Então, para eles, qualquer confusão entre Criador e criatura é uma profanação, é o pecado. Olha como é perigoso isso aqui. Não parece a Bíblia? Adão e Eva, criatura perfeita de Deus. Qualquer coisa que não está de acordo com a palavra de Deus é pecado. Mas Alá não é o Deus da Bíblia. Ele se coloca no lugar de Deus. Ele é o antideus. E Maomé é o seu anticristo. Então, o muçulmano que queira escapar da condenação, ele precisa se dedicar aos deveres apresentados nos 5 pilares: o testemunho, a oração, o jejum, a oferta e a peregrinação. Então, o Alcorão diz que aquele cujas ações pesarem mais na balança se salvarão.
aqueles que os pratos forem leves, perder-se-ão a si mesmo no inferno para sempre. A Surata 23, o versículo 102 e 103. A escatologia islâmica, ela é muito semelhante, ela tem elementos do cristianismo e também do zoroastrismo. Para vocês terem uma ideia, o Messias islâmico, ele tem as mesmas características do anticristo. Características bem similares, né? E aqui tem um ponto interessante. Todo mundo sabe que os judeus esperam a reconstrução do templo em Jerusalém. Por que eles não constroem ainda? Porque onde era o templo de Jerusalém, onde era o templo de Salomão, está a mesquita de Omar, a mesquita da cúpula dourada. Então, para ser construído o templo, tem que ser destruída a mesquita. Só que ninguém é louco de explodir a mesquita e construir o templo hoje. Mas os judeus esperam pela construção do templo. Como que eles vão fazer isso? A não ser que saia de dentro do islamismo alguém com uma autoridade muito grande, semelhante a de Maomé, que seja capaz de destruir a mesquita, os judeus jamais destruirão. É por isso que muitos defendem a teoria de que o anticristo será muçulmano. Somente isso. Somente uma autoridade islâmica será capaz de destruir a mesquita. Então, o ponto aqui do ecumenismo é o anticristo, ele vai se colocar no lugar de Cristo. Se colocar no lugar de Cristo e unir todas as religiões. Como que você vai unir duas religiões que são três religiões inimigas? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Só tem um que pode fazer com que isso aconteça. Somente um líder da religião mais autoritária, que é o Islã. Porque se for um líder cristão, ele não vai ser aceito. Se for um líder judeu, não vai ser aceito. Mas se for um líder islâmico, com um discurso pacifista, os judeus aceitarão. Porque os judeus são pacíficos, enquanto que os árabes muçulmanos são radicais. Então esse é um ponto interessante, né? Isso é uma teoria minha, não estou dizendo que é, essa é uma teoria minha, Gabriel está falando, certo? É só uma ideia minha, você não é obrigado a pensar como eu penso, mas depois eu vou tentar levar algum material para vocês nesse sentido. Então, o Alcorão diz que bem-aventurada a habitação reservada àqueles que temem a Deus, jardins e vinhas, moças, não hão de ouvir nem discursos fúteis e nem mentira. É uma recompensa do Senhor e já é suficiente. Então, olha o conceito de céu que eles têm aqui, né? Um lugar onde tem jardins, onde tem vinhas, mulheres, e onde não há discursos fúteis e nem mentiras, onde tudo é perfeito, né? Perceba que a noção de perfeição deles se distingue muito da nossa perfeição, daquilo que é o céu para nós. Já os ímpios, para eles, serão lançados no inferno até o dia da ressurreição, e depois então a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, e haverá um julgamento conforme as obras. Você consegue perceber que tem muita coisa parecida com o que a Bíblia diz aqui? Parece o Evangelho, mas não é o Evangelho de Cristo. Outra coisa que nós temos então é a Jihad, a Guerra Santa. E a Guerra Santa do Islã, ela pode ser dividida em duas fases. A primeira é a guerra apologética, do discurso de defender a verdade do islamismo contra a mentira das outras religiões, somente por meio da retórica e do discurso. E a segunda é por meio então da guerra física, da guerra militar, atacando os não muçulmanos e matando aqueles que não reconhecem. Então, aqui nós temos uma pergunta: Alá é o mesmo Deus dos crentes, dos cristãos? Sim ou não? Será que não?
que tu achas, Fábio? Não? Já deu spoiler, né, no começo, né? Para Martinho Lutero, Alá é Satanás. Não, é de se admirar, porque ele mesmo dizia que o Papa era o anticristo, então, quanto mais o Alá. Então, veja que o Alá seria o diabo, Maomé, o falso profeta, e o Messias islâmico, chamado de Mahdi, seria o anticristo. Então, a resposta que dermos a essa questão terá grande influência na nossa percepção. Se nós decidirmos que Alá não é Deus, mas a divindade pagã, nossa tendência é considerar tudo que o Islã diz sobre Deus como uma mentira. Se aceitarmos que Alá é o Deus e o Deus cristão são o mesmo, além dos conceitos que o Alcorão transmitiu, Deus poderia ser usado como pontes para a comunicação do conceito bíblico de divindade. Aqui tem um problema. Essa ideia de que Jeová e Alá é o mesmo Deus, ela surge no século XIX com o liberalismo teológico, com o advento do ecumenismo, de considerar todas as religiões como próximas e parecidas. E isso é perigoso, irmãos, porque quando nós dissermos que o cristianismo não é mais aquela religião radical, nós estamos aceitando que existe verdade além da única verdade que nós temos. Como diria Santo Agostinho, eu já citei Agostinho várias vezes nas minhas aulas, para o cristão a verdade não é uma ideia. Santo Ambrósio diz a Santo Agostinho, melhor dizendo, e Agostinho depois vai dizer isso nos seus escritos. Santo Ambrósio vai dizer: para o cristão a verdade não é uma ideia. O que é uma ideia? É um pensamento. Para os cristãos a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Então, se Jesus é a verdade, aquilo que é anti-Jesus é a mentira. Se Cristo é a verdade, o anticristo é a mentira. Aquele que se coloca no lugar de Cristo é mentiroso, né? E o que é que o João diz sobre o anticristo? Que aquele que nega que Jesus veio em carne, que Jesus morreu e ressuscitou, é o anticristo. E os islâmicos fazem isso. Eles dizem que Jesus não ressuscitou, que Jesus não é Deus, que Jesus é somente um profeta. Por isso nós não podemos considerar o islamismo como religião da verdade. Então, a origem da palavra Alá. Alá era um nome dado aos deuses islâmicos, né? E hoje eles usam como algo semelhante a Deus. Para os muçulmanos, quem é Alá? Para os muçulmanos, Deus é Alá e Alá é Deus. O Alcorão diz que Alá está em todo lugar e mais perto do homem do que a sua artéria jugular. Então aqui é o conceito de onipresença de Deus copiado. Porque para os cristãos, Cristo é onipresente. É Ele que está em todo lugar. Então para eles, Alá é o único, Ele não tem um filho. Ele é o Criador, Ele é o único Criador de todas as coisas e Ele é soberano. A vontade de Deus é suprema para todas as coisas. Ele é um Deus revelador, Ele é um Deus amoroso para os crentes, mas que não ama os incrédulos. Ele é um Deus perdoador, que perdoa, que pertence tudo a Ele, que é no céu e na terra, perdoa quem quer e castiga quem deseja, porque é um Deus indulgente e misericordioso. Perceba que aqui é uma cópia do Deus cristão, porque nós lemos na Bíblia que Deus é um Deus que perdoa quem Ele quer, que usa de misericórdia com quem Ele quer, né? Nós vemos lá em Romanos 9, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, amarei quem eu quiser amar e aborrecerei quem eu quiser aborrecer. Eles acreditam também num juízo final, onde Alá, como supremo Deus, julgará todos os homens e todas as coisas. Seria o islamismo uma concepção diferente sobre a mesma pessoa? Então,
conforme eu já mencionei para os irmãos, para nós finalizarmos a aula de hoje, no livro O Islã e o Cristianismo Hoje, do Montgomery Watt, ele sugere que o Deus cristão e o Deus islâmico sejam o mesmo Deus. Só que nós temos um problema muito grande aqui, de considerarmos o Deus cristão e o Deus de Islã como o mesmo Deus. Se nós considerarmos o Deus cristão e o Deus islâmico como o mesmo Deus, nós não precisaríamos evangelizar muçulmanos. Se o Deus islâmico é o verdadeiro Deus, como Cristo é o verdadeiro Deus para nós, nós não seríamos a religião da verdade, mas uma religião da verdade. Se o Islã é a religião verdadeira, Jesus não é o único caminho, mas Jesus é o caminho. Então é perigoso, irmãos, nós caminharmos nesse conceito de unidade entre o cristianismo e o islamismo. É um absurdo aceitar essa comparação entre Deus e Alá. Portanto, se algum dia algum cristão disser a você que acredita que Deus e Alá são o mesmo Deus, discorde dele. Discorde dele. Porque se você aceitar isso, que Alá é outro nome para Deus, você está aceitando outro além do Senhor. E Jesus diz que, e a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação, que é somente o Senhor. Um dos termos mais importantes da reforma do século XVI é somente a fé, somente a Escritura, somente pela graça, somente a Deus a glória e somente Cristo é o nosso Salvador. Por isso que nós não podemos aceitar outro Deus além do Senhor. Lembre do Shema de Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Senhor. Creamos nisso, nessa palavra, e ficamos com essa aula, irmãos. É uma aula bastante curta, tem muita coisa para a gente falar do islamismo, mas ficamos com essas palavras. Conheça a palavra de Deus, né? A minha sugestão, eu não vou dizer para você ler o Alcorão, né? Leia a palavra de Deus, leia o Evangelho de Cristo, conheça a verdade. Quando você conhecer a verdade do Evangelho, você discordará de toda a mentira do diabo. Lembre-se, irmãos, que o pai da mentira não é Jesus, o pai da mentira é o diabo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe. Está encerrada a transmissão.